para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Por muitas das vezes nós talvez queremos justificar as nossas falhas ou talvez a nossa maneira de ser, né? Mas eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo porque nós somos justificados pelo amor do Senhor Jesus Cristo, né? Por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por Ele nos mostrar a Sua palavra, Ele nos mostrar o Seu amor. Tudo que nós ouvimos aqui hoje, nós sabemos que se não for a graça do Senhor na nossa vida, nós não somos nada e talvez nem estaríamos aqui. Mas a misericórdia do Senhor Jesus Cristo fez com que nós aqui estejamos, mesmo que seja em poucos, mesmo que seja em número reduzido, mesmo que talvez as pessoas não ouvem o que nós falamos, mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo tem estado conosco. Louvado seja Deus. Nos diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Coríntios capítulo 6, versículo 11. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, né? Para, junto com a igreja, receber as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, receber o amor do Senhor Jesus Cristo e entregar ao Senhor o nosso culto racional. Louvado seja Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11: E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes justificados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, ao qual Tu tens tido para com cada um de nós, Pai. Com a Tua paciência, com o Teu Santo Espírito, tem nos tratado bem, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal e todo perigo. Senhor, Tu preparaste este lugar para que nós pudéssemos nos reunirmos na Tua presença, mesmo sabendo, Senhor, que não há muitos que desejam ouvir a Tua palavra, mas nós aqui estamos, porque nós cremos em Ti, Pai, nós cremos na Tua promessa, nós cremos no Teu amor. Muitas das vezes não somos justificados pelas nossas obras, mas nós cremos que precisamos a cada dia nos santificar e estar na Tua presença para glorificar o Teu nome. Senhor, que essa Tua palavra possa ir de encontro ao coração de cada um que aqui está. Eu não sei aquilo que Tu deseja falar, Senhor, mas eu tenho certeza que o Senhor falará no coração de cada um. Também te peço, Senhor, se há alguém ouvindo pelos nossos vizinhos, que Tu estenda as Tuas mãos, modifica, transforma, faça segundo a Tua vontade. Ou talvez alguém que passa e ouça, Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra. Eu sei que a direção do Teu Espírito só depende de Ti, Pai. Então faça segundo a Tua vontade. Senhor, nós estamos aqui para sermos abençoados por Ti, sermos santificados por Ti, meu Pai. É o que nós Te pedimos, no poder do Teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero louvar o Senhor Jesus comigo. Os irmãos, por gentileza, nos ajude. 326 do cantor cristão.
Graça imensa em ti se achou para tudo perdoar. Sangue teu se derramou, nele quero me lavar. Fonte de todo bem, dá-me sempre beber, confortar minha alma vem, queiras sempre me Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando comecei a trabalhar com o irmão Duvalino ali no banco, o irmão Duvalino sempre falava para mim de um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. E eu não lembro com quem eu consegui um exemplar, e eu sou muito ruim de ler, eu não gosto muito de ler, e eu consegui ler aquele livro inteirinho. E aquele livro fala de um homem que era budista. O pai dele, ele era como um pastor, né, do rebanho ali, né? Como se fosse, para os nossos dias aqui, como se fosse um prefeito, mais ou menos, um governador. E tudo o que saía dali era determinado por aquele homem. E esse Sadhu Sundar Singh, ele, de primeira vez, deram um Novo Testamento para ele leu aquele Novo Testamento. E quando ele leu, ele viu, ele leu e prestou atenção naquilo que Jesus fez. Ele ficou tão perplexo que ele rasgou aquele Novo Testamento, ele rasgou ele inteirinho. Ele falou: como que pode um homem fazer isso? E prendia-se um pouco por causa da sua religião, por causa do cargo que o pai dele tinha. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus não olhou por aquilo que ele fez, por ele ter rasgado aquele livro, aquelas palavras, por ele ter jogado fora, e começou ainda mais a perturbá-lo para que ele procurasse, lesse de novo. Então ele conseguiu outra vez um exemplar daquele e foi ler de novo. E ele foi lendo, foi se colocando na presença de Deus, foi se buscando a presença de Deus, foi se colocando diante daquele amor, de tudo aquilo que ele estava lendo, de tudo aquilo que ele estava vendo. E ele acabou se convertendo, ele acabou demonstrando para aquelas pessoas que ali viviam, para o seu pai, que ele queria seguir aquele homem. Mas o seu pai, na posição que tinha, disse para ele: ou você vai embora, ou você vê o que você faz, porque com você eu não posso ficar desse jeito, eu não posso aceitar você aqui dessa maneira. O pai dele chegou a encarcerar ele, né, na época, chegou a encarcerar ele, tirar tudo aquilo que ele tinha, a liberdade que ele tinha. Mas o que ele tinha lido, o que ele tinha visto,
maneira que o Senhor se mostrou para ele, não tinha como ele negar tudo aquilo, não tinha como ele obedecer ao seu pai. E ele, em determinado tempo, fugiu de casa, foi morar num lugar em que se ensinava o Evangelho. Presbiteriano ou batista? Presbiteriano. É que faz muito tempo que eu li o livro, eu me esqueço de algumas coisas. Então ali ele ficou aprendendo, ficou se saboreando com a palavra de Deus, e foi um homem que buscou mesmo de Deus, se santificou para Deus, se colocou na presença de Deus, porque nós sabemos que a santificação é a separação de uma coisa, é nós nos separarmos de algo, nós estamos nos santificando, e ele se separou da família dele, e ele se separou daquele lugar, para deixar o Senhor Jesus Cristo mover a sua vida, mover os seus pensamentos, a sua alma, e para ser usado na presença de Deus. E a palavra do Senhor nessa noite nos diz aqui: e tais fostes algum de vós, porque nos versículos anteriores nos falam a maneira que muitos de nós éramos. Muitos de nós não nascemos no berço evangélico. Muitos de nós conseguimos, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, como aconteceu com o Saduço Darcy, alguém chegar, nos trazer a palavra, nos trazer o Evangelho, as boas novas, mas não foi principalmente por alguém trazer o Evangelho para nós, mas foi pelo amor do Senhor Jesus Cristo, porque eu creio que aconteceu comigo, aconteceu com vários dos irmãos aqui, que pela primeira vez que ouviu o Evangelho, não se aceitou o Senhor Jesus Cristo. Houve um tempo, houve uma persistência, mas o que é mais importante, o que eu vejo deste homem ao qual eu acabei de contar aos irmãos, que não teve muitas pessoas para insistir com ele, e quem insistiu com ele foi o Espírito de Deus, foi o Senhor Jesus Cristo, que falava no seu coração, que ardia na sua vida, que procurava fazer com que ele se santificasse. Aleluia. Então, a partir deste momento, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja algo de nós, porque Ele nos importuna com o seu amor, Ele nos importuna com a sua graça, para que nós rapidamente procuramos servir a Ele. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que não é diferente com todas as pessoas que nós vemos por aí. O irmão Paulo citou que faz 2 anos que se abriu aqui o ponto de pregação, mas tem lugares que talvez demorou muito mais para que as pessoas viessem para a presença do Senhor Jesus Cristo. Ele citou uma coisa muito importante que nós precisamos falar. Não podemos ter vergonha, não podemos nos desanimar, mas nós precisamos a cada dia entender que o tempo de Deus é necessário para a vida de cada um. Por quê? Nós vemos neste livro que eu não ouvi relato, não sei se o irmão Durvalino leu, mas eu não ouvi relato que alguém da família dele chegasse ao Evangelho. O pai chegou, mas o restante não. Não vimos pelo menos relatos. Então os irmãos percebem que a nossa persistência, que a persistência nossa de Deus para conosco, ela é para nós. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas é necessário que nós pregamos a palavra, para que, como disse o irmão Paulo,
no último dia, muitos não terão o privilégio de dizer assim: olha, eu passei da perto do irmão Paulo e ele não falou nada da palavra para mim, que eu tenho certeza que ele tem falado. Como tem muitos de nós que não é por nós falarmos, mas pela nossa presença, pelo nosso testemunho, a maneira que nós nos portamos, a maneira que nós nos colocamos. A palavra de Deus diz que não é muito pelo falar, mas é pelo Espírito de Deus. Então nós entendemos, irmãos, que muitos são chamados. Há quantas pessoas que ali no serviço, houve um dia em que até ele é sobrinho do irmão Lafayette. Eu conversando com ele, saí do serviço 3h15 da tarde, eu fiquei ali até 4h30 conversando com ele. E ele conhece a palavra. Ele é sobrinho do irmão Lafayette. O irmão Lafayette já falou para ele da palavra. Eu já falei para ele da palavra. Mas enquanto a pessoa resistir à presença de Deus, enquanto a pessoa resistir à palavra de Deus, ele não vai conseguir se chegar. Vai ser necessário que ele se renuncie de si mesmo, que ele tire de dentro dele, deixe a palavra de Deus e deixe o Espírito de Deus entrar para dentro da sua vida, para ele ser modificado. Quando hoje o pastor Januário falou da palavra para mim, eu resisti bastante tempo. Ao ponto de muitas das vezes o pastor Januário, pela liberdade que ele tinha comigo na época, evangelista, ele até brigar comigo, ele brigava comigo, Quando chegou um ponto, ele falou: já, hoje vai ter um culto de jovens lá na igreja, vamos lá. Eu falei para ele: não, hoje eu vou. Ele falou para mim: rapaz, você não é homem não, cara. Eu falei: mas peraí, não estou entendendo o que você está falando para mim. Ele falou: você não é homem, rapaz, toda vez que eu chamo você para ir na igreja, você fala que vai e não vai. Eu falei: você falou que eu não sou homem? Então às vezes, não é o irmão Januário que disse para mim que eu não sou homem. O Espírito de Deus cutuca em alguma coisa que a pessoa se agarra. Verdade. Então o Espírito de Deus move o coração da pessoa. Eu falei: opa, peraí, como é que você está falando? Hoje eu vou estar lá. E eu fui. Naquele dia eu fui. Mas para se chegar neste momento de nós cutucarmos uma pessoa desta maneira, é necessário nós estarmos com a graça de Deus dentro de nós, e o Espírito de Deus sair de nossa boca e cutucar o coração da pessoa. O quanto, irmãos, que o Senhor Jesus tem misericórdia de mim. Mas teve vezes que eu até briguei com a irmã: nossa, você fala demais para todas as irmãs, ela não quer saber. Como disse a irmã Vilma, ela não está aqui no meio da obra que nós conhecemos, mas se chegou um pouquinho mais próximo. Então é necessário nós insistirmos, é necessário nós nos santificarmos a cada dia, nós nos colocarmos na presença de Deus, para que quando a necessidade do Espírito falar com a nossa boca para alguém, nós estejamos preparados. E aquela pessoa ao qual receber aquela palavra, o Senhor Jesus Cristo saberá o momento certo. Não se importa, irmão Paulo, não se importa, faz 2 anos, pode ficar mais 4. Importa que o Senhor Jesus Cristo traga. Nós precisamos nos manter na posição, nós precisamos nos manter nos santificando na presença do Senhor Jesus Cristo. Elias, homem de Deus,
400 profetas de Baal. Não resistiu. Mas acabou aquilo ali e ele se sentiu com medo. Ele foi se esconder numa caverna. Ah, irmão, mas Elias ficou com medo? Não, ele não ficou com medo, ele foi pelo Espírito de Deus. Tudo é conforme a graça de Deus, tudo é conforme o mover do Espírito Santo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nós ouvimos um dito por aí que diz assim: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. O que importa é nós ouvirmos a palavra de Deus. O que importa é nós a cada dia nos santificarmos na presença de Deus. O que importa a cada dia é nós sermos justificados pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O que importa a cada dia é nós estarmos à vontade do Senhor Jesus. Louvado seja teu Ontem o pastor William pregou sobre um homem que andou com Deus. Viveu 300 anos, andou com Deus, e o Senhor prouve o desejo de Deus de não deixar ele ver a morte, mas o arrebatou. Olha que bênção, irmãos. Que maravilha se nós pudéssemos passar por um momento desse. Mas eu creio que este homem passou tanta dificuldade, mas andou com Deus. Então o pastor William dizendo ontem, na pregação, que muitas pessoas olham para tantas pessoas por aí, por jogador de futebol, por artista, por isso, por aquilo, mas não procuram andar, não procuram olhar por estes homens que andaram na presença de Deus, que se colocaram na presença de Deus. É o que nós precisamos a cada dia. Agradecer ao Senhor Jesus Cristo e nos santificar, porque foi tão difícil para ele deixar o teu trono para vir derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Foi difícil para ele? Para o Senhor não há nada de dificuldade. Ele nos amou, Ele usou de compaixão para com cada um de nós, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos nos santificar. Ele se colocou na presença de todos. Olha que privilégio que nós tivemos. Moisés pediu para Deus para o vê-lo. Moisés, tu não podes me ver. E nossos irmãos do passado, Paulo, os apóstolos, a sua mãe, seu pai, viram o seu rosto. E nós podemos sentir a sua presença. Glória a Deus. Glória a Como Deus. Moisés sentiu a sua presença, mas nós podemos sentir a sua presença no nosso meio. A partir do momento em que nós nos colocamos à sua vontade, nos colocamos o seu desejo, nós podemos sentir a sua presença. Louvado seja teu O nome. pastor Genésio domingo disse assim: alguns dos irmãos já sentiu ou já ouviu Deus falar contigo? E ele disse que no domingo Deus tinha falado comigo. Louvado seja E teu fala conosco a cada momento, a cada instante. O Senhor Jesus Cristo tem dirigido os nossos passos. O Senhor Jesus Cristo tem falado na nossa mente. O Senhor Jesus Cristo tem mostrado a todos o pecado. Mas muitos não têm reconhecido. Muitos não têm dado o privilégio de ser santificado pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Mas a graça de Deus chegou a cada um de nós. E nós ouvimos, olhamos para isso, ouvimos isso e sentimos isso.
É por isso que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, onde o irmão Paulo acabou de ler para nós: por isso não desfaleçamos, e ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova cada dia. Se renova porque nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós sentimos os nossos pecados e nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, não nos atentamos nas coisas que se veem, mas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Louvado seja teu nome. São eternas. Então é por isso que nós precisamos a cada dia nos gloriarmos no Senhor Jesus Cristo, nos manter na presença do Senhor Jesus Cristo, porque quando não conseguimos falar, nós estamos dando testemunho. Quando nós não conseguimos falar para alguém da palavra, nós estamos dando testemunho. Nós estamos mostrando a vontade que o Senhor Deus quer de cada um de nós. Então é por isso que nós não podemos nos desfalecer. Nós precisamos nos manter santificados na presença do Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos justificar. Precisamos a cada dia entender o desejo do Senhor Jesus Cristo a cada um de nós. Há um tempo atrás eu disse que nós temos muitos meios de comunicação, muitos, e sabemos que praticamente 90, talvez eu acho que até mais, por cento das pessoas do mundo conhecem o Senhor Jesus Cristo. Até alguns dias atrás o Trump disse que alguém falou para ele que ele era famoso. Ele falou: não, eu não sou famoso, quem é famoso é Jesus. Quem é famoso é Jesus. Então, e quando eu disse isso, alguém me repreendeu e falou que precisava pregar mais. É necessário pregar mais. Isso não tem nem sombra de dúvida que é necessário pregar mais, porque há muitos que não conhecem o verdadeiro Deus e a vida eterna. Conhecem Jesus, mas o verdadeiro Deus e a vida eterna, muitos ainda não conhecem. Mas nós estamos aqui para ser a sua testemunha, e eu tenho certeza que a graça de Deus, no momento certo, no momento que Ele deseja, vai chegar no coração de cada um, daqueles a quem Ele tem o desejo de salvar, porque tudo é segundo a sua vontade, tudo é segundo o seu desejo. Podemos ver isso através de Noé. Quantos que ouviram a palavra através de Noé e não deram ouvido? Não deram ouvido. Mas nós precisamos nos manter nessa posição, na presença do Senhor Jesus Cristo, e não nos desfalecermos. Estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo, porque nós fomos chamados como herdeiro para, junto com o Senhor nosso Deus, estar no lugar ao qual Ele já tem preparado para nós. Ele já tem preparado. É só nós chegarmos e tomar posse. Mas precisamos seguir na presença do Senhor Jesus Cristo, ser avante e sempre constante na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que orem ao meu favor, para que nós possamos a cada dia continuarmos na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.